Josué, capítulo 22. E então Josué reuniu as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e disse a eles o seguinte: vocês todos têm obedecido a todas as ordens e feito tudo o que Moisés ordenou, e as minhas ordens também. E durante todo esse tempo, vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. E vocês têm obedecido com cuidado os mandamentos do Senhor, o nosso Deus. Então, agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, assim como ele havia prometido. Então, agora voltem para as terras em que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra que Moisés, o servo do Senhor, havia lhes dado. Vão e obedeçam então com muito cuidado as leis e os mandamentos que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Amem somente ao Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele e obedeçam os seus mandamentos. Fiquem ligados a ele e o sirvam de todo o seu coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Moisés havia dado terras ao leste do Rio Jordão, em Basan, para uma das metades da tribo de Manassés, mas para a outra metade, Josué havia dado terras junto com as outras tribos do outro lado do Rio Jordão. E então, quando Josué se despediu deles, ele os abençoou e disse: vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, ouro e prata, ferro e bronze, e muita quantidade de roupas. Então repartam com seus irmãos israelitas tudo aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltaram para casa, deixando os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, e que eles haviam conquistado, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, o servo do Senhor. E quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do Rio Jordão, as 2,5 tribos construíram ali um altar muito grande, que poderia ser visto de longe. E então os israelitas das outras tribos ouviram falar disto e comentavam: escutem, o povo da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construíram um altar em Gelilote, do outro lado do rio, do nosso lado. E quando o povo de Israel ouviram isto, todos se reuniram em Silom para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, até a terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. E junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. E eles disseram: olha, todo o povo de Deus reunido mandou que disséssemos isto. Por que é que vocês fizeram essa grande traição com o Deus de Israel? Por que é que vocês se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos este altar? Será que vocês não estão mais seguindo o Senhor, o nosso Deus?
E vocês não lembram do pecado cometido em Teor? Quando o Senhor castigou o nosso povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disto. Ou será que aquele pecado só não bastava? Será que agora então vocês vão deixar de seguir o Senhor? E será que hoje, se vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã Ele ficará irado com todo o povo de Israel? Agora, se vocês acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor. Aqui onde está a tenda sagrada, onde Ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado e não se revoltem contra o Senhor, nosso Deus, e nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor, o nosso Deus. Lembrem que Acã, o filho de Zera, ele não quis obedecer ao mandamento acerca das coisas que deveriam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa dele. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu a todo o povo de Israel assim: Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. E Ele sabe por que fizemos isto. E fiquem sabendo vocês também, se nós nos revoltamos e não fomos fiéis ao Senhor, não nos deixe continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios para serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais e ofertas de paz. E que o Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo nos castigue, se nós construímos esse altar para desobedecê-lo. E sim, pelo contrário, nós fizemos isto porque ficamos com medo que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos assim: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Vocês não têm nada a ver com Deus. Assim, os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor, o nosso Deus. E por isso, então, o altar que construímos não foi para oferecer ofertas para serem completamente queimadas, e nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós, e para vocês, e para os nossos descendentes, depois de nós. E isto seria um sinal para adorar o Senhor com as nossas ofertas, para serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. E isto foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos assim: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor, o nosso Deus. Então nós pensamos que se isso um dia acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor, e ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas sim a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nós nunca tivemos a intenção de se revoltar contra o Senhor, o nosso Deus, e nem pensamos em deixar de segui-lo.
Nós nunca iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou ofertas de cereais, e nem para oferecer sacrifícios de animais, e nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, o nosso Deus, aquele que fica na frente da tenda onde ele mora. Então o sacerdote Finéias, os líderes do povo, os líderes das famílias de Israel que estavam com ele, ouviram tudo aquilo que disse as famílias das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. E então eles ficaram satisfeitos. E então Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: ó povo todo, agora nós sabemos que Deus, o Senhor, Ele está no meio de nós. Pois vocês não se revoltaram contra Ele, e sim salvaram o povo de Israel contra o castigo do Senhor, o nosso Deus. Então Finéias e os líderes deixaram o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, na região de Gileade, e voltaram para a terra de Canaã, e contaram tudo ao povo de Israel. E tudo aquilo que eles disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, e nem em destruir as terras onde a gente de Ruben, de Gade e de Manassés do leste moravam. E assim o pessoal das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus.